Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre coesão sequencial e paralelismo, tá? Capítulo 12, grupo 7, página 12 aí da teoria para você acompanhar em casa, ok? Bom, nós nos anos anteriores, né, nós já estudamos a importância da coesão para a produção textual. Já comentei isso com vocês em sala, não é mesmo? Afinal, um texto ele não é formado por um conjunto de palavras aleatórias e desordenadas. Para que haja sentido, seus elementos devem estar interligados, não é? De modo organizado, o que é feito pelos recursos coesivos. A coesão sequencial, ela vai ocorrer quando houver uma progressão textual por meio de relações lógico-semânticas em texto. Ela pode ser produzida tanto pelas flexões verbais, né? Tempo, modo, número, pessoa e aspecto, ou nominais, gênero e número, como pelos conectores, preposições, conjunções, pronomes, e também pelas circunstâncias, advérbio e locuções adverbiais, ok? Também temos a reiteração, que se materializa no paralelismo. O que seria isso? Seria o morfológico, o sintático e o semântico, ok? A paráfrase, o emprego de recursos fonológicos, a rima, o ritmo, a literação, a assonância, não é mesmo? Então, nós vamos observar como que esses recursos coesivos podem ser utilizados em um texto, ok? Olha só, então eu coloquei aqui, né, nessa tabelinha, alguns elementos da coesão sequencial que vocês podem utilizar no texto. Olha, o então, o portanto, já que, com efeito, porque, ora, mas assim, daí, dessa forma, entre muitos outros, não é? E o que seria essa progressão textual? A leitura de qualquer texto sempre envolve um movimento de retomada do que foi exposto e no avanço na busca de novas informações. Todo texto é assim, né? Os parágrafos, eles vão sendo costurados entre eles. Para que isso ocorra, é necessário que no momento da produção do texto, todos os pontos da produção estejam interligados. Ok? Você sabe o que é paralelismo? O paralelismo, então, consiste em criar uma sequência de frases, não é? Com estrutura idêntica. É a simetria da frase. O princípio do paralelismo é o enunciado e proporcionar clareza à expressão. E o paralelismo, ele pode ser sintático ou semântico, certo? Vocês vão observar que essa sequência de expressão simétrica, elas vão conferir harmonia ao texto. Nós vamos ter paralelismo semântico quando nós tivermos uma sequência de expressões simétricas no plano das ideias e coerência entre as informações. Então, aí nós teremos um paralelismo semântico ou paralelismo de sentido. A torta estava tão gostosa que não sobrou nenhum pedaço. Né? A oração que não restou pedaço algum, né, ou nem um pedaço, é a consequência do bolo estar, né, tão gostoso, a torta no caso. Observe que essa é uma conclusão que faz sentido na situação analisada. Não haveria paralelismo, por exemplo, se a oração fosse assim: a torta estava tão gostosa que ninguém a comeu, a menos que se quisesse criar um efeito irônico, certo? Então, nós vamos perceber que esse paralelismo semântico é o paralelismo do sentido dado à frase, certo? Temos também o paralelismo morfológico, não é? Que é quando nós temos a repetição de estruturas que apresentam a mesma função morfológica. Então, por exemplo, ao chegar no treino, só quer correr e driblar, né? Então, os verbos correr e driblar têm a mesma função morfológica, pois são verbos nominais. Observe que eles não estão conjugados, eles estão no infinitivo, correr e driblar. Na apostila de vocês, há uma frase diferente, mas com a mesma ideia. Ao chegar em casa, só quer se sentar e descansar. Então, esses verbos, eles também estão funcionando como nominais. Eles são substantivos, né, e são complementos do verbo transitivo direto, ok? No paralelismo sintático, vocês vão notar que há uma repetição de estrutura com função sintática semelhante. Então, por exemplo, amo futebol e basquete. Tanto a palavra futebol quanto basquete são objetos diretos, porque eles apresentam a mesma função sintática, eles
estão complementando o verbo amar. Se você observar na sua apostila, o exemplo é gosto de, observem, gosto de natação e de corrida. Natação e corrida estão funcionando como objetos indiretos, apresentando a mesma função sintática, certo? Não haveria paralelismo, por exemplo, se eu escrevesse a seguinte frase: gosto de natação e de correr. Né? Aí, nesse caso, seria uma combinação de estruturas diferentes, certo? Por quê? Porque daí eu colocaria natação, que é um substantivo, e correr, que é verbo. Tudo bem? Olha só, pessoal, para finalizar, eu coloquei aqui um exemplo, a classe gramatical do artigo. Ela pode ser analisada de 3 pontos de vista, do ponto de vista semântico, morfológico ou sintático. Então, vocês vão notar que, do ponto de vista semântico, qual a função do artigo? Acompanhar um substantivo, né? Ele pode ser de superioridade, de inferioridade, de aproximação, de intensidade, de totalidade, não é? Então, eu posso dizer o garoto, né? Ou a garota, diferente quando eu falo uma garota, um garoto, sempre eu uso esse exemplo na sala, já falei para vocês, não é? A respeito disso. Quando eu digo a garota, eu defino a pessoa, né? Há uma conotação diferente do que eu dizer um garoto qualquer, né? Uma garota qualquer. Então, os artigos indefinidos, eles generalizam, né? E os artigos definidos, eles especificam. Também temos o ponto de vista morfológico, né? Que são variáveis, eles podem ir para o plural, não é? Olha, eu posso dizer os, as, uns, umas, né? E ser definido ou indefinido, como eu comentei agora com vocês. E também pode ser analisado do aspecto sintático. Todo artigo, numa análise sintática, vai ter função de adjunto adnominal. Então, analisando isso, o que a gente percebe? As diferentes funções, não é, das palavras dentro do texto, de como você pode empregá-las para melhorar o seu texto, ok? Façam os exercícios, tá? A respeito desses módulos, 103, 104 e 105, os propostos, ok? E os de aplicação façam na apostila mesmo, tá? E os propostos no caderno. E até a nossa próxima aula. Um beijo!